Engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido amigo, irmão, telespectador, a graça de Deus me dá a oportunidade de falar com você em mais esta oportunidade e quero dizer que é um privilégio para mim e uma rica chance que tenho de expor o Evangelho sem nenhum empecilho, porque vivemos num momento em que temos a Constituição que nos garante livre direito de expressão e podemos falar com sinceridade de coração para coração e também dizer a você que com a aprovação de Deus por permanecer fiel à sua palavra, podemos gozar da confiança que você tem de parar nesta hora, de manter seu aparelho de televisão ligado para ouvir o Evangelho como ele é descomprometido. Eu estou falando nos últimos programas sobre o ministério sacerdotal e estou afirmando que nós precisamos de verdadeiros ministros. O povo necessita, e Jesus disse que a seara era grande e que poucos são os trabalhadores. São poucos aqueles que põem a mão no arado, não se comprometem, não olham para trás e assumem uma responsabilidade com a alma das pessoas, de velar por elas. Eu quero lembrar a você que no programa primeiro desta série, que estou falando sobre sacerdócio, falei sobre uma conversa que tive com um professor de seminário num hotel, numa viagem que fiz, e a pergunta que lhe dirigi, se ele cria que as pessoas que estavam indo para os seminários eram pessoas vocacionadas ou eram pessoas que estavam apenas incentivadas a ocuparem uma posição e um cargo e ter um salário e ter uma estabilidade financeira para ele e para a família. Aquele professor disse que não estava apto para julgar. Perguntei para ele o que ele, como professor de seminário, achava sobre os ensinamentos teológicos dos nossos dias. Ele disse a mim que nenhum homem tem direito ou autoridade de dizer que isto é isto dentro das Escrituras se não tivesse passado por um seminário. Eu disse a ele que se Pedro vivesse nos nossos dias, ou os apóstolos, então eles estariam em desacordo com a palavra que ele estava me respondendo. E ele me disse, não, mas Pedro passou pelo maior seminário do dia, passou pelo seminário de Jesus e aprendeu de Jesus. E eu disse, é verdade, ele aprendeu de Jesus. Mas o mal é que nós temos hoje seminários em que as pessoas não aprendem de Jesus, aprendem de outros homens, e eles não querem mais aprender de Cristo. E então, recebem um diploma e são pastores e são sacerdotes, mas a vida e o ensinamento e o comportamento nada tem a ver com o padrão das Escrituras. E fora da Bíblia, não tenho a menor dúvida de afirmar para você que são espíritos malignos seduzindo as pessoas para o engano e a perdição. Então, amigo telespectador, eu quero dizer a você que é uma pena que as pessoas não queiram aprender de Jesus e querem aprender de outros homens. Por favor, Pedro aprendeu de Jesus, batizou em nome de Jesus. Seu pastor batiza em nome de Jesus? Não. Então ele não aprendeu de Jesus. Porque Jesus, sabiamente, porque ele havia dito, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. O próprio Jesus, levantando os olhos
aos céus, alegrou-se no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim o aprove, te aprove. Meu amigo telespectador, a revelação atingiu o coração de Pedro, dos demais apóstolos, que no dia de Pentecostes sabia o que os pastores de hoje não sabem. Sabiam eles que a ordem para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não era repetir as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, mas era usar o nome. E eles então, tendo aprendido de Jesus, porque Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, batizou os seus convertidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é assim que age o seu pastor, porque seu pastor não aprendeu de Jesus e não tem comissão de Jesus para pregar o Evangelho, porque Jesus não envia ninguém para pregar mentiras e enganos para as pessoas. Pode ter sido enviado, ordenado, confirmado por uma convenção, por uma denominação, mas nunca por Cristo. Apesar de que converse com qualquer um destes, desde a maior igreja, como aquela igrejinha na periferia da cidade, desde o doutor, como aquele que se auto-intitulou pastor ou recebeu, ele vai dizer a você que foi enviado por Jesus para pregar o Evangelho sem nunca ter tido uma comissão. Mas nós vamos continuar aqui, porque eu entendo que na Bíblia Sagrada, desde o Gênesis, Gênesis é o livro raiz, é o livro que fala dos princípios, nós vamos ter exemplos daqueles que erraram por não terem revelação e não terem aprendido de Deus. Vamos ler as Escrituras. Aqui no livro de Judas, no capítulo único, verso 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Eu quero tomar os grandes ministérios na Bíblia, que são, na verdade, ministérios falsos. E por que são grandes? Porque engana a maioria. Vamos tomar aqui, por exemplo, na linguagem de Judas, entraram no caminho de Caim. Ora, eu sei que Caim era um agricultor. E ele pensou que o pecado original fosse frutos e fez um altar apresentando os frutos da terra, bonito, florido, bem ornamentado, porém não condizia com a revelação de Deus. Entrar no caminho de Caim é exatamente o papel de muitos pregadores que pensam que fazendo daquela maneira Deus irá aceitar, ainda que aquilo que estão praticando não está dentro do programa divino. Vou dar exemplo. Vamos fazer uma festinha, nós atraímos o povo, vamos liberar algumas coisas, fica mais fácil e nós levamos as pessoas para Jesus. Boas ideias, mas são altares reprovados. Se não for conforme a visão de Deus e o padrão de Deus, você vai perder seu tempo. Mas aí, o caminho de Caim ainda vai um pouquinho mais profundo. Deus vem e diz, não é assim, você está errado. Será que Deus nunca falou na sua consciência que está errado crer em 3 pessoas? Que seu batismo não tem validade?
Será que Deus nunca falou na sua consciência que este namoro seu está errado? Será que Deus nunca falou na sua consciência que essa roupa que você está vestindo, irmã, não o agrada? Será que Deus nunca falou na sua consciência que a sua igreja não é o padrão da Bíblia? Que a sua ceia está errada? Que Deus não tem pão fermentado nem suco de uva e que está faltando lava-pés na sua igreja? Ei, será que você nunca leu as Escrituras e viu que não existe tal coisa como mulheres pregadoras lá? Mas o caminho de Caim é, mesmo Deus tendo falado a Caim, que não era daquela maneira que ele precisava atentar e fazer conforme o altar de Abel. Como é que foi o altar de Abel? Um culto que se enquadrava com o propósito de Deus. Por quê? Porque o pecado original foi sangue, foi Eva que foi desvirginada, derramou sangue no relacionamento com a serpente. Se você quiser um estudo completo sobre isso, é só me telefonar ou me escrever que eu te envio gratuitamente. Então, Eva caiu, pecado original entrou através de sangue, a redenção teria que ser sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, teria que ser, então, o pagamento desta dívida com o valor correspondente. Só sangue cobre pecados. E como é que seria? Seria através, periodicamente, de sangue de animais, de cordeiros. E como seria definitivamente? Através do sangue de Jesus Cristo. Esta é a revelação. Este é o padrão. Então, quando você acha o padrão, você acha, e para me livrar do pecado, o que eu devo fazer? Confessar os meus pecados, aceitar o sacrifício vicário de Cristo, ser crucificado com Ele, morrer, ser sepultado, ressuscitar em novidade de vida. Então largue o cigarro, largue a bebida, largue as modas, largue as mentiras, as piadas sujas, os programas imorais, os filmes, o futebol, as roupas imorais, o namoro sujo, os atos promíscuos, a prostituição e toda a sorte de coisas que não agradam a Deus. Então você faz e se enquadra no padrão de Deus. Mas andar no caminho de Caim é saber que isto não está correto e continuar. Deus disse, olha, se você não mudar, o pecado jaz às portas. E é isto que nós estamos vendo. O povo rejeita a proposta, a oportunidade, a voz de Deus e vivem no pecado. Mas o caminho de Caim, ele é um caminho rebelde, agressivo. Deus veio a ele, depois que ele matou o irmão, e disse, onde está teu irmão? Ele disse, eu não sou guardador. Olha como ele responde para Deus. Olha como você encara a Bíblia e como você responde para certas coisas das Escrituras. Eu não vou obedecer, eu não vou viver, eu não tenho nada com isso. Minha igreja diz que não faz mal, meu pastor diz que não tem importância. Caminhos de Caim. Caim se retira da presença do Senhor, provavelmente casa com uma de suas irmãs, e vai para o Oriente do Éden. Prestem atenção, o Oriente do Éden era onde estavam os querubins e a árvore da vida. Caim estava dizendo, eu vou viver eternamente, eu sou de Jesus, eu louvo a Jesus, eu adorei a Jesus, mas seu altar está errado, seu culto está errado, sua vida está errada, seu procedimento está errado, você está amaldiçoado, você está banido da face de Deus. Mas ele ainda assim quis provar para Deus que ele tinha suas ideias. Esse é o caminho de Caim. E foi morar no Oriente do Éden. Leia a sua Bíblia, onde foi que Deus guardou os querubins, ou botou os querubins para guardar a árvore da vida no Oriente do Éden. Querem ir para o trono de Deus. Por isso, diante do trono, por isso
hinos, eu estou na sala do trono, mas olha a vida para você ver onde é que eles estão. O caminho de Caim, ele se aprofunda assim, e aí então você vai ver que eles são peritos em músicas, estou falando, eles são hábeis em metal, em construção de cidades. Esta é a descendência. Mas nunca se esqueçam disto. Eles são religiosos. Eles têm a religião da sua maneira. Com nudismo, com brincadeiras, com piqueniques, com festas, hein? Com nudismo, com praias, ok. Pecado está aí à porta. Você não quer mudança. Mas também não se engane. Pode tentar ir para o Oriente do Éden, mas você é um varrido da presença do Senhor. Estou falando de um grande ministério. Grande! Grande porque arrastou a maioria do povo através das décadas, dos séculos, dos milênios, até chegar nos nossos dias. Olha quem tem a maioria. É aqueles que querem viver a Bíblia ou aqueles que apresentam uma proposta fácil para o povo? Segundo, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Olha, Balaão, ao você ler a história de Balaão, ele começa dizendo que não se movia por dinheiro. Depois você vai ver que ele começa a aplicar tudo que Deus houvera ordenado a Moisés fazer, ele fez. Um altar, veja bem. Depois sacrificou os cordeiros, os sacrifícios limpos. E a Bíblia nunca disse que as profecias de Balaão foram falsas, são verdadeiras. Inclusive, quando ele falou que Israel era como um unicórnio, que Israel era como uma árvore de sândalo, que uma estrela procederia de Jacó, a estrela que guiou os magos até Cristo, produto da profecia de Balaão. As profecias de Balaão são verdadeiras e elas estão até hoje arrastando multidões. Olha, vou mostrar para vocês o que é que a Bíblia condenou. A doutrina de Balaão. Você já leu isso no Apocalipse? Aqui no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Apocalipse, você vai ter, no capítulo 2, verso 14, está escrito: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem. Veja só, as profecias de Balaão, não. A doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque lançar tropeços diante dos filhos de Israel para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Eu vou falar aqui, olha, escutem bem, porque esta é a Bíblia. Balaão fez um pacto e levou os filhos de Israel na conversa para um culto em Baal-Peor, uma festa em Baal-Peor. E lá em Baal-Peor, ele despiu as moabitas. Da mesma maneira que estão despidas as mulheres hoje dentro das igrejas, na sociedade, na rua, nas repartições, nas universidades. E os filhos de Deus caíram na idolatria porque a mulher está hoje no pedestal e os homens curvados a elas. Idólatras. E ainda mais um pouquinho. Partiram para a prostituição. Os olhos, eu fico olhando às vezes para simplesmente poder vir aqui e confirmar isso com você. Passa uma mulher mal vestida. Os homens acompanham, olham de cima embaixo, cobiçam. Todos, de velhos a jovens, sim, senhores, caíram na prostituição.
Agora imagine os senhores que a igreja está cheia de mulheres com as pernas de fora. Você nunca olhou as pernas da sua irmã na igreja? Seja honesto. Diante de Deus está gravado os pensamentos que já passaram na sua cabeça dentro da própria igreja com relação às roupas das irmãs. Sabem quem levou para dentro das igrejas isto? Balaões modernos, amantes do prêmio da injustiça e arrastando os filhos para a idolatria e para a prostituição, e Deus matou 23 mil homens por causa disso. E aqui está Judas, no penúltimo livro da Bíblia, dizendo, ai deles, porque mais tarde você vai ver que a espada de Josué traspassou a Balaão. Foram no caminho de Caim e foram levados no engano. Isto é engano, viu, irmã e irmão? Foi assim. Pegue a Bíblia, pegue a história e veja o que foi que Balaão fez. Sua profecia é verdadeira. Jesus salva, é verdade. Jesus cura, é verdade. Jesus liberta, é verdade. Jesus vai voltar, é verdade. Mas olha a doutrina. Olha como eles ensinam você a crer. Existe uma trindade, é falso, doutrina de Balaão. Existe, tanto faz você batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como em nome de Jesus, falso, doutrina de Balaão. Tanto faz você, Deus não está importando com o seu cabelo ou com sua roupa, Deus quer seu coração. Falso, doutrina de Balaão. Viu? O que Deus quer muito é você trazer suas ofertas e sacrifícios falsos, doutrina de Balaão, falsa. Deus está importando com o seu namoro, falsa doutrina de Balaão. Profecia, Jesus salva, Jesus cura, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Deus é fiel. São Balaões modernos dos nossos dias. Olha, aqueles que foram no engano morreram. Escapa por tua vida. E por fim, nós chegamos na contradição de Coré. Agora, interessante é que todos eles conseguem multidões. E o próprio Coré conseguiu as pessoas mais importantes da congregação de Israel. A Bíblia diz que tinha 250 dos principais de Israel. Não é gentinha, não, porque dizem, aquele pastor lá só tem gentinha com ele. Olha, o topo estava com Coré. E Coré disse que era igual a Moisés. Como esses pastores, hoje nos nossos dias, também não podem aceitar um profeta na qualidade de profeta, como a boca de Deus, com o assim diz o Senhor, com a palavra revelada para o momento, não querem, mas acham que podem fazer iguais e passar por cima da Bíblia e levar as pessoas para a contradição. A contradição de Coré aconteceu e arrastou os principais de Israel para o buraco, para a morte, viu? Isto foi o que aconteceu. A consequência é desastrosa demais, amigo. E Judas disse assim, para você entender o papel e o quadro da religião dos nossos dias e desses líderes que estão movidos por este espírito. Estes são manchas em vossas festas de amor. Desvirtuam a Bíblia. Banqueteando-se convosco, apacentando-se, são pastores, apacentando-se. Estou lendo o verso 12 da carta de Judas. E apacentando-se, quem apacenta é pastor, a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, vazios, pobres do espírito, cheios de demônios, levados pelos ventos de falsas doutrinas de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. E no verso 4 diz, foram predestinados para este juízo, para negarem a Deus único e apresentarem uma trindade para o povo.
de 3 pessoas distintas e negarem a Deus único, dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações. É pecado, imundice e mais pecado. Estrelas errantes, os quais está eternamente reservada a glória da eternidade, não as negruras das trevas. Eu termino o programa chamando você para ouvir a voz do anjo de Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados e não incorrer em suas pragas. Pai, eu oro que o Senhor abra o entendimento do povo e que o povo possa parar para ouvir a tua voz e sair e viver o teu evangelho para receber o prêmio da vida eterna. Ajuda o povo, conduz o povo. É mais um dia, Senhor. São lutas, são dificuldades, são problemas, são pressões de demônios, mas faça-os vencer pelo poder do teu nome. É minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.